Pessoal, bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu quero dar 7 dicas de coisas que você precisa aprender o mais rápido possível. São coisas que te dão retorno repetidamente de forma composta. Então, quanto mais cedo você aprender isso, mais você obtém os benefícios desse aprendizado. Então, vamos começar com o primeiro, que eu acho que é o mais importante de todos, porque dele deriva todos os outros, tá? Praticamente, que é o aprender a aprender, que é o meta-aprendizado. Como você aprende a aprender mais rápido. Existe um livro muito bom que fala sobre esse assunto, chamado Ultra Aprendizado ou Ultra Learning em inglês, do Scott Young. E nesse livro ele mostra várias técnicas avançadas. Eu recomendo bastante a leitura desse livro para quem quer se aprofundar no tema. Mas falando bem brevemente, você tem vários métodos de aprendizado, de memorização. Você tem um método de simplesmente ler um livro, ou assistir uma videoaula, ou então os dois. Utilizar a IA para acelerar o aprendizado. Utilizar flashcards para memorização. E no livro fala sobre flashcards, tá? O ultra-aprendizado. E isso serve para tudo. Por que é o mais importante? Porque tudo você precisa aprender. Então, você quer estudar investimentos. Você precisa estudar. E aí, para estudar mais rápido, você precisa aprender a aprender. Então, é muito importante você reter o conhecimento, você ter a profundidade nesse conhecimento e não esquecer ele. Então, tudo isso faz parte das técnicas de aprendizado. Por isso que eu considero que ele seja o mais importante. Bom, a segunda parte é a educação financeira. Isso aqui é bem óbvio, tá? Isso aqui eu acho que todo mundo deveria saber, mas o Brasil é um país com muito pouca educação financeira. As pessoas se endividam muito fácil, as pessoas se endividam comprando máquina de lavar, e aí quando vai ver está negativado no cartão. Então é muito importante você saber desde o básico, desde o que é um crédito, um débito, limite de cartão. Tô falando coisa idiota, mas né, como você não perder dinheiro para inflação, renda fixa, renda variável, desde coisas mais simples até mais avançadas, como abrir uma corretora, como o que é criptomoeda, investir. Enfim, é muito importante que você vá se aprofundando nesse conhecimento ao longo do tempo. E principalmente quando você estiver ganhando dinheiro. Porque você não deve gastar tudo que você ganha. Você tem que guardar uma parte, você tem que criar uma reserva de emergência. Se você não está entendendo nada do que eu estou falando, então você precisa estudar investimento, educação financeira, para não só não se endividar, como fazer seu dinheiro trabalhar para você, você não perder para inflação e você evoluir seu patrimônio com o passar do tempo. Todo mundo, quando investe mais cedo, ela tem um componente principal da curva de juros compostos, que é o tempo. O tempo é a parte exponencial da equação e quanto antes você investe, melhor. Você investir com 20 anos, em 10 anos você vai ter muito resultado. Agora, se você investir tarde, você já está cada vez mais próximo de parar de trabalhar, né? E hoje em dia, confiar no INSS, confiar na aposentadoria, não recomendo, tá? Então, aprenda a investir, invista aos poucos e vai evoluindo com o tempo. Exposição ao dólar, coisas mais avançadas com o tempo, criptomoedas, enfim. A terceira coisa que é super importante, tá? Eu fico em dúvida entre o 2 e o 3, qual posição fica, porque esse é óbvio, muito ridículo, mas muito óbvio, que é cuidar da saúde. Você precisa aprender a não ter frescura para comer bem. Então, fazer uma boa dieta, dieta balanceada, ter disciplina para comer direitinho, fazer treino, treino libera endorfina, treino cresce seus músculos, com músculo você aumenta o seu metabolismo, você tem uma respiração melhor cardiovascular, você melhora o seu sono, você melhora o seu humor. Cara, os benefícios de você ter uma boa saúde é bizarro. Experimenta você ter uma boa saúde e depois passar a não ter uma boa saúde. Então, eu passo muito por isso, né? Eu como direitinho e eu treino. Então, quando eu mudo minha rotina, estou viajando, por exemplo, e eu paro de treinar e paro de comer bem, meu estômago muda totalmente. Meus hábitos mudam, eu fico diferente e me sinto mal. Então, você fica escravo da vida saudável, mas isso te dá muitos benefícios que você só percebe depois que você para de ter. Então, isso também vale para o sono, tá? O sono é ridiculamente importante. Eu que corro, eu acho que o que eu mais sinto é o sono. Se eu dormir mal na noite anterior, é inevitável, eu não vou correr bem. Inclusive, amanhã tem a meia maratona, eu preciso dormir cedo hoje. Tá? Então, cuide bem da saúde, faça um cardio, faça uma corrida, uma natação, varie os esportes, procure alguma coisa que você gosta, mas não existe a opção de não fazer alguma atividade física, não existe a opção de não comer bem. Tá? Se você está comendo mal e não está se exercitando, você está se matando, você vai ter algum problema, você vai ter problema cardiovascular, algum problema de diabetes, enfim. Você reduz
sei lá, 90% das doenças. Inventei um número aqui, mas você previne várias doenças, tem uma qualidade de vida que te afeta em todas as outras coisas. Inclusive aprender, você aprende melhor, e aí aprende a investir melhor. Cara, não existe não ter uma boa saúde. A quarta coisa é comunicação. Comunicação é super importante porque isso diferencia as pessoas no final das contas. Então você pode ser muito bom tecnicamente, falando de carreira agora. Você pode ser muito bom tecnicamente, mas se você não saber comunicar o seu resultado de uma forma não técnica, por exemplo, com o seu superior, ele dificilmente vai entender, né, as suas qualidades. Então, você precisa de comunicação para se relacionar com as pessoas, para conseguir uma promoção, para falar bem em público, para não perder oportunidades. É super importante você se comunicar. Então, a dica que eu dou de comunicação é pratique. Simples assim. Como que eu pratico comunicação na empresa? Eu coloco meta de falar na reunião. Então, falar alguma coisa na reunião, criar apresentações, puxa alguém no trabalho e fala assim, ó, deixa eu te ensinar sobre tal coisa. Aí você vai falando. Esse vídeo aqui é uma prática de comunicação, tá? Então, pratique a comunicação, ela vai te levar para lugares inimagináveis. Recomendo 2 livros aqui, tá? Um deles eu li, o outro eu não li, mas eu sei que é bom. E são do mesmo autor, que é do Dale Carnegie. O primeiro é Como Fazer Amigo e Influenciar Pessoas, que ele te ajuda, né, a fazer amigos e a influenciar pessoas, e isso envolve comunicação. Envolve não criticar, envolve sorrir. Dicas muito bobas, mas que o óbvio precisa ser dito. Tudo isso que eu estou falando nesse vídeo é óbvio para mim, mas o óbvio precisa ser dito. E o segundo livro Como Falar em Público e Encantar Multidões, alguma coisa assim do Dale Carnegie. Eu vou botar aqui na edição qual é o livro certinho. Recomendo esses 2 livros, ó, esse e esse, para ler. E é isso, tá bom? Bom, quinta coisa é inteligência emocional. Como lidar com frustração, como lidar com quebra de expectativas, com rejeição. Às vezes você se acha o melhor do mundo, mas as coisas não vão acontecer e tá bom. Por exemplo, eu sou o melhor da empresa, mas a empresa não está lucrando. Então eu não vou ser promovido. Eu preciso saber ter inteligência emocional para lidar com isso, ou buscar outro emprego, mas tem que ser frio. Você tem que ter disciplina, você tem que evitar se comparar com as outras pessoas e ter inteligência emocional para não gastar energia emocional com coisas que você não controla, com coisas que dependem de outras coisas externas, e focar no que importa, no que você tem controle, tá? Então, por isso que inteligência emocional é super importante. É importante para você estar na rua e você não se estressar com um cara barbeiro e xingar ele, e brigar em bar, brigar por conta de mulher. Cara, não faça isso, tá? Tenha inteligência emocional, se controle. Às vezes é muito difícil. Esse é um dos mais difíceis, tá? Esse é um dos mais difíceis e eu não tenho muita dica prática. Simplesmente tenta ter bom senso e pensa no que faz sentido, tá? E é isso. Sexta coisa são relacionamentos. E eu não estou falando necessariamente de relacionamentos amorosos. Eu falo sobre saber escolher amizades, tá? Escolha amizade de pessoas que têm valores parecidos com os seus. Então, não saia com pessoas que façam coisas, que forçam a fazer coisas que você não gosta. Então, eu estou falando de um monte de coisa aqui, né? Eu gosto de ter amigos que investem, que se alimentam bem, que dormem bem, que treinam, porque elas me incentivam a fazer isso, que gostam de ler, eu gosto muito de ler, tá? Então, eu gosto disso. Então, eu não saio com pessoas que não têm propósito, que, sabe, não quer saber nada com nada. Então, seja sempre, tente ficar num grupo de pessoas onde as pessoas trocam com você, você consiga ajudar elas, você consiga influenciá-las positivamente, elas conseguem te influenciar positivamente. Então, nutra esse tipo de amizade, faça network com intenção, então ajude as pessoas sem esperar nada em troca. Isso é a dica fenomenal. Faça as coisas sem esperar nada em troca. E as coisas vão vir. Você está fazendo genuinamente sem esperar nada em troca, e porque você fez, vai acontecer alguma coisa em troca. Olha que legal. É paradoxal, mas é muito legal. Então, puxe as pessoas para ajudar. A sensação de você ajudar alguém é bizarra. Pelo menos para mim, eu gosto muito, tá? Eu gosto muito de ajudar as pessoas, estar disponível, tá? Então, é isso. Faça networking e aqui na minha carreira, por exemplo, o networking foi super importante. Se não fosse o networking, eu teria chegado muito menos longe, tá? Então, faça parte de mentorias, conheça pessoas, vá em eventos e se comunique e interaja, tá bom? Sétima coisa, esse é atual. Saiba sobre tecnologia e inteligência artificial. Hoje, a pessoa que não domina inteligência artificial e tecnologia
vai ser deixada para trás. Existem algumas profissões que talvez demorem um pouco mais para deixar de existir ou, né, serem recicladas por pessoas que são capazes de dominar a inteligência artificial, e a IA não vai tirar o seu emprego. Mas, as pessoas que usam IA, talvez elas substituam o seu emprego. Então, não é a IA que vai tirar o seu emprego, é a pessoa que sabe usar. Então, saiba usar a inteligência artificial, saiba criar bons prompts, entenda o que a inteligência artificial é capaz de fazer. Eu vejo que, por exemplo, a minha mãe adora fazer imagem no ChatGPT. Converter imagem em desenho animado. Eu acho muito legal, mas eu acho melhor ainda você usar a IA para o que ela tem de mais útil. Me dê um brainstorming de como fazer vender mais, não sei o quê. Me ajude com um título, não sei o quê, para poder engajar mais. Use a IA para processos maçantes, manuais, às vezes até de criatividade, para te dar um brainstorming, te dar uma enfim, não vou ficar dando dica de IA aqui, porque tem 1 milhão de uso, né? Mas não deixe de aprender IA, aprender tecnologia, para aumentar sua produtividade e você se destacar no mercado e nas suas tarefas diárias, tá bom? Bom, é isso. Tem mais um, tá? Que eu acho que é um bônus, é um extra, que eu particularmente acho essencial, tá? Essencial. Para mim não existe não fazer isso, que é ler livros. Eu já indiquei vários livros aqui nesse vídeo, então leia ficção e não ficção, tá? Não ficção você vai aprender diversas coisas, como os livros que eu indiquei aqui, como fazer amigo influenciar pessoas, tem o Antifrágil, que eu já falei anteriormente, vários livros de não ficção que você aprende e é maravilhoso, mas leia as literaturas clássicas, leia os livros clássicos, você vai expandir sua mente, você vai ter conexão com livros da Espanha, da França, dos Estados Unidos, ou livros brasileiros de outras épocas, de autores que eram ricos, autores que eram pobres, diferentes pontos de vista, e você vai ter muito repertório, você vai ter coisa para conversar com as pessoas, você vai ser uma pessoa mais interessante, e acima de tudo, cara, você vai ter fluência, você vai ter expansão do seu conhecimento para outras coisas, tá? Então, leia livros, super importante, beleza? Então tá aí 8 dicas de coisas que quanto antes você fizer, melhor. Se você tem 18 anos e você começar fazendo isso agora, você começa a investir, você aprende a aprender, cara, você está na frente de todo mundo. Se você tem 15 anos, você está mais na frente ainda. Então, o efeito é exponencial. Cada uma dessas coisas eu fui aprendendo um tempo. Um tempo. Eu sou jovem ainda, tá? Eu ainda estou em constante aprendizado, mas eu acho que essas são as coisas principais. Entendeu? São as coisas principais que precisa dominar. Espero que tenham gostado. Se inscreva no canal, comenta no vídeo se fez sentido para você, dá um like e até o próximo vídeo. Fui!